Versículo 2, diz assim a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor, isto é, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Diga comigo, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos. Olha para mim, porque o cerne da mensagem está aqui. O vale de ossos, irmãos, ele representa a vida humana, o barro. Um vale de ossos não tem forma nenhuma. Se fosse um vale de esqueletos, o trabalho já estava metade pronto, porque os ossos já estariam no seu lugar. Preste atenção que o desafio onde Deus colocou o profeta é um desafio muito grande. Quem aqui sabe quantos ossos tem um corpo humano? Provavelmente muitas pessoas não sabem, mas os ossos de um corpo humano adulto tem 206 ossos. Você já imaginou se Deus tivesse mandado Ezequiel pegar cada osso e juntar em cada osso e fazer um teste de DNA em cada osso para não juntar o osso errado do corpo errado, senão não ia dar certo. Naquele vale de ossos que tinha milhares e milhares de ossos ali, porque o final do capítulo diz que desse vale de ossos surgiu um grande exército. Isso é, os ossos formaram milhares de esqueletos, cada osso do seu corpo, e depois se tornou um grande exército. Ezequiel jamais teria condições de ajuntar esses ossos, o que fala da nossa incapacidade de ajuntar qualquer coisa em nossa vida. Irmãos, quando nós vamos formar qualquer coisa, nós não temos o poder para formar. E eu quero me deter um pouquinho nesse ponto aqui. Mas antes eu quero explicar o seguinte: a vida humana normal é uma vida separada. A vida humana normal é uma vida afastada. As coisas em nossa vida, elas não nascem tudo juntinho, elas não nascem tudo ligadas. A gente passa a vida tentando juntar as peças, a gente passa a vida tentando compreender, tentando colocar no lugar. A gente tenta formar as coisas na nossa vida, tentamos formar uma educação, tentamos formar uma família. É o esforço do ser humano para juntar um osso no outro, para ver se chega a uma estrutura, para ver se a gente consegue formar alguma coisa. E quantos aqui podem ser honestos o suficiente para declarar e entender que nós não temos o poder de formar nada? Nós somos como aquela pessoa, tem todos os ingredientes na vida, mas não conseguimos fazer o bolo. Como em 2 Pedro 1,3 diz: pelo seu divino poder nos deu tudo o que pertence à vida e à piedade, mas nós não sabemos ajuntar os ingredientes. Já está tudo em nós, mas nós passamos a vida espiritual indo para a igreja, tentando ajuntar a palavra no nosso espírito, tentando ajuntar o poder com a oração, tentando ajuntar o estudo bíblico com o jejum, tentando ajuntar porque nós precisamos formar essa vida espiritual que está em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos chegar à estatura do homem perfeito, mas se nós não conseguimos nem juntar os ossos, como é que vai formar um corpo? Nós não conseguimos ajuntar a igreja. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Depois de poucos anos que eu tenho poucos anos de pastor, o pastor aqui tem muito mais experiência do que eu no ministério, mas os poucos anos que eu tenho, eu já entendi que um pastor não consegue nem formar uma igreja. Você ajunta as pessoas erradas. Muitas vezes a gente coloca as pessoas erradas no lugar errado. A gente começa a tentar juntar um grupo de louvor. Aí você pensa que aquela pessoa dá, você pensa que aquelas pessoas dão. E quantas vezes eu já me decepcionei, porque eu não consigo ajuntar osso com osso. Eu não consigo formar. Quantas vezes a gente tenta juntar um grupo de obreiros e tenta formar? Eu dei aula 2 anos lá para formar um grupo de obreiros e percebi que não consegui, ainda assim não consegui formar aquele grupo. Meus irmãos, a coisa precisa ter forma. Diga comigo, precisa ter forma. Assim, meu casamento precisa ter forma. Olha para mim, não há forma ruim, essa forma que me entristece. Eu quero ver o meu casamento de uma forma linda. Agora olha para mim, você tenta juntar o teu casamento, você tenta juntar o romance, você tenta juntar essa área com aquela área, e a gente não consegue. Meu irmão, quem aqui é honesto para entender o que eu estou falando? Você tenta juntar os teus filhos junto com você, você tenta juntar a cabeça desse homem que é casado com você, você tenta juntar a cabeça dele com a tua, você não consegue. Irmão, a gente tenta juntar os pensamentos das pessoas na igreja para ter um só pensamento, a gente não consegue. E olha, deixa eu ser mais honesto aqui. Às vezes o pastor não consegue nem ajuntar o povo no culto. Quantas vezes eu vi isso, meu Deus, nem o povo eu não consigo trazer para a igreja. A gente marca, a gente chama, a gente telefona, a gente avisa, mas nem o pastor não tem poder nem de ajuntar os crentes na igreja.
Eu não tenho o poder do padeiro, o poder de formar, o poder de ajuntar. Meus irmãos, eu vejo um milagre em Atos capítulo 2, quando diz que quando o Espírito Santo desceu na igreja, presta atenção numa coisa, ele só desce quando as coisas estão juntas. Aleluia! Quando o Espírito Santo desceu na igreja no capítulo 2 de Atos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala comigo, todos. Todos. Reunidos. No mesmo lugar. Não foi Pedro que ajuntou. Não foi o e-mail que Tiago passou para os irmãos todos. Não foi o telefonema que Pedro deixou na máquina dos irmãos que trouxe eles para a igreja. Pedro não conseguiu ajuntar aquele povo. Não, quem ajunta as pessoas é o Espírito Santo. O único que tem o poder de ajuntar um vale de ossos é o Espírito Santo. Agora, a vida humana normal é um vale de ossos, onde todas as partes estão separadas. Quem entende o que eu estou falando? Aqui pessoas de idade que têm experiência de vida, que sabem que a gente passa a vida inteira tentando ajuntar a família. Gente, é sangue um do outro. E por que não ajunta? Gente, eu estou falando de pai, de filho, de esposa, de irmão, de cunhado, de parente, e não ajunta. Você pode fazer reunião. Irmão, eu parei de fazer certas reuniões na igreja, porque eu vi um negócio tão desbandado que eu começava a fazer reunião. Eu preciso reunir esse grupo, conversar com eles, para ver se o pensamento une. Vou reunir os obreiros, vou reunir. Eu parei de reunir. Fui para o joelho, eu falei, Espírito Santo, ajunta o que eu não consigo ajuntar. Meus irmãos, quando Deus mostrou o vale de ossos para Ezequiel, Deus nunca pediu para Ezequiel, ajunta esses ossos aí, porque se você conseguir ajuntá-los, eu vou fazer deles um grande exército. Não, o Senhor sabe da nossa incapacidade de ajuntar qualquer coisa. O Senhor apenas perguntou para Ezequiel, versículo 3, e ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E a pergunta, para na pergunta aqui, porque o profeta não soube responder, e ele foi muito sábio em nem tentar responder essa pergunta. Porque ele podia ter dito assim, Senhor, pode até ser que pode viver, mas uma coisa eu sei, só vai viver se eles estiverem juntos. Irmão, Deus não mostrou um vale de esqueleto para Ezequiel. Os esqueletinhos, tudo prontinho, tudo ajuntadinho, só para Deus colocar carne e levantar. Deus mostrou um vale de ossos, irmão. Tinha um fêmur do lado de cá, um crânio do lado de lá, um dedinho do lado de cá, e você não sabia onde é que está a cabeça daquele corpo, está as costelas, está lá longe. Irmão, a vida da gente é assim, ó, uma parte lá naquele lugar, outra lá no sul, uma cabeça ali, outro pensamento lá. Irmão, ninguém ajunta nada. Quem entende o que eu estou falando aqui nessa noite? Se você entender essa parte da mensagem, que você não ajunta nada, você vai parar de ter tanto trabalho tentando colocar a tua vida junto. Você vai parar de tentar fazer o trabalho do Espírito Santo, do padeiro. Você vai parar de tentar fazer o bolo da tua vida. Você não sabe fazer bolo, mas você está tentando juntar os ingredientes. O teu bolo sai queimado, o teu bolo sai torrado, o teu bolo sai sal. Você põe sal em vez de açúcar. Quem aqui já comeu um bolo ruim dessa vida? O bolo ruim do casamento, teve que passar pela sobremesa do divórcio. Quem aqui já juntou o bolo ruim de um trabalho ruim? Você pensou que aquele trabalho era de Deus, foi lá e se ajuntou naquela companhia. Ajuntamento errado. Não foi o Espírito Santo que fez, foi tu mesmo. A gente só faz ajuntamento errado, a gente só faz ligação errada. O homem não tem condições de ajuntar os ossos. Meus irmãos, o Senhor falou para Ezequiel apenas uma coisa: profetiza. Aleluia. Em outras palavras, fala ao Espírito para que ele comece a ajuntar tudo que precisa ser ajuntado na tua vida.